Oi pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do A Prova Técnico. Hoje o conteúdo, gente, vai ser muito legal. Quem ficar aqui até o final do vídeo vai receber uma informação muito importante para você passar na ETEC. Nós vamos passar pelos 5 temas mais cobrados nas provas da ETEC. E isso baseado em dados, em estatística, em estudos nossos das provas, tá bom? Então, me apresentando, eu sou o Gil, um dos fundadores do A Prova Técnico. Nós somos um grupo de amigos que passou já em vários vestibulares. Eu, por exemplo, passei na USP, na FGV, trabalhei 10 anos com educação em grupos de escolas, grupos de faculdades, enfim, colhi uma experiência importante e junto com outros amigos que também já passaram nos vestibulinhos, ETEC, Federal, Senai, e juntam várias experiências que a gente juntou tudo para a gente criar aqui um canal, conteúdos que vão ajudar vocês a passar no vestibulinho da ETEC, tá bom? A gente já ajudou vários amigos, vários alunos e agora o nosso objetivo é ajudar você a conquistar essa tão sonhada vaga na ETEC, tá bom? Então vamos para o nosso conteúdo, a gente vai mergulhar nesses 5 temas mais cobrados da ETEC. Tudo baseado em dados, em histórico real, a gente olha as provas, lê os manuais do vestibulinho, tudo para trazer uma informação de muita qualidade aqui para vocês, tá bom? Então eu vou explicar um pouquinho e depois eu vou colocar aqui na tela, a gente vai passar por exemplo de questão e tudo para você realmente ter essa informação e absorver ela com qualidade, tá bom? Vamos lá, acho que a primeira coisa que eu queria falar é a proporção que esses 5 temas cobrem da prova. Segundo nossos dados aqui, esses 5 que são os que mais são cobrados, juntos, eles vão cobrir muito provavelmente mais de 20 das 50 questões da prova. O que significa mais de 40%, quase metade da prova. Se você tiver muito bem nesses 5 temas, você muito provavelmente vai acertar essas questões. E isso já te dá um grandíssimo passo para você ter uma pontuação que vai te levar à aprovação, tá bom? Então isso é bem importante ficar claro para vocês entenderem o valor dessa informação que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Então, deixa eu preparar aqui o conteúdo, vou pôr aqui na tela. A gente vai começar, gente, eu acho que agora vocês estão me vendo aqui no cantinho, pelo 5º tema, tá? Então eu coloquei todos eles aqui, eu vou arrastando e mostrando para vocês, tá bom? Então o 5º tema a gente chama aqui de emprego de pronomes, preposições e conjunções. Então é um tema de língua portuguesa, é um tema de gramática, vocês já tiveram aí na escola, conforme a BNCC, né, a escola tem que passar esse conteúdo para vocês, esse conhecimento. E aqui eu trouxe um exemplo de uma questão, tá? Então essa questão ela caiu na prova do segundo semestre de 2023, então foi a prova para o aluno estudar no segundo semestre. Então a prova ocorreu no primeiro semestre do ano passado. Foi a questão 30. Ela fez parte aí dessa charge, que chega uma charge que cobra as questões 29 e 30, mas a gente está falando aqui especificamente da pergunta da questão 30. Eu já deixei até aqui marcadinho a alternativa que foi a correta. E aqui, como vocês veem, então, sobre a linguagem verbal utilizada no texto, é correto concluir que... E as alternativas, elas exploram como alguns dos termos usados no texto, o que eles significam para o texto, tá? Então isso é muito importante porque vocês veem que o tema chama emprego de pronomes, emprego das preposições e conjunções. Não basta você saber quais elas são, saber classificá-las. Você precisa também saber como que usa, para que serve ela dentro de um texto, né? É uma questão de significado, tá bom? Então, significado da palavra dentro do texto, ou aqui ele também fala das reticências, é muito importante entender isso. Isso você vai conquistando com leitura e estudo desses pronomes, preposições e conjunções, tá? Aí aqui na alternativa correta ele fala que é um conectivo de comparação e está subordinado ao termo melhor, porque ele fala nada melhor que. Então aqui é um conectivo do termo melhor, essa seria a alternativa correta.
Então esse é um tema que cai com frequência na prova da ETEC, nesse formato dessa pergunta ou em outros formatos. Mas se você dominar esse tema, você muito provavelmente vai estar preparado para a forma que vai ser perguntado na ETEC. Tá bom? Então vamos para o quarto tema. Aqui, o quarto tema. Muito interessante é que o quarto tema ele é de biologia. E é o tema que nós chamamos de preservação do meio ambiente e biodiversidade. E aqui, gente, é interessante observar que é um tema que vem crescendo na ETEC. Eu acho que as pessoas que fazem a prova, escolhem as questões, procuram fazer a prova trazer temas muito atuais. E acho que está todo mundo aí acompanhando tudo que acontece no mundo e sabe que esse é um tema bem atual e, portanto, a ETEC tem trazido isso com mais frequência nas provas, tá bom? E a gente trouxe aqui um exemplo do primeiro semestre de 2023, tá? Questão 17. Então essa prova aconteceu no final de 2022. É a questão 17. E como que ele trata aqui? Ele cita aqui, ó, descreve o oceano, é um corpo contínuo de água salgada, ele vai explicando aqui sobre o oceano e explica aqui sobre o despejo de esgoto no oceano não tratado. Então, é uma atitude que é ruim para o meio ambiente. E depois ele pergunta a melhor forma de minimizar esse impacto e você tem que escolher entre as alternativas para dar essa resposta. Bom, então está muito nítido aqui que a temática é essa, de preservação do meio ambiente e biodiversidade. Então, livros, aulas presenciais, vídeos, exercícios que você faça sobre esse tema vai te ajudar a dominar e saber responder bem esse tipo de pergunta que cai com bastante frequência na ETEC. E aqui a alternativa correta é a E, que é tratando os esgotos antes de despejá-los no oceano. Então isso é uma prática adequada para você minimizar esse impacto. Quem está dominando esse tema saberia responder essa alternativa E, tá bom? Então, respondido aqui, passando pelo tema 4, a gente vai para os 3 temas mais cobrados na ETEC. Antes de entrar aqui no top 3, vou pedir para vocês, vou voltar rapidinho para mim, para pedir para quem está curtindo esse conteúdo, tá entendendo a utilidade, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, para você receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos que a gente vai fazer, no sentido de ajudar vocês aí a passar na ETEC, tá bom? Então vamos voltar aqui para o conteúdo. O tema 3 é um tema que aqui na forma com que a gente analisou as provas, a gente chamou esse tema de tradução do problema, é um tema de matemática. Só que você deve pensar, puxa, que nome é esse, né? Tradução do problema. Não é regra de 3, não é triângulos, não é um conhecimento, é uma habilidade. É uma habilidade de matemática que é muito exigida na ETEC. Em diversos tipos de questão, isso é exigido. Porque muitas vezes existe uma questão que cobra duas coisas. Cobra um conhecimento, seja de porcentagem, seja de um outro conhecimento de matemática e a tradução do problema. Porque às vezes você sabe fazer, por exemplo, a porcentagem, só o cálculo. Mas quando ele te dá contextualizado, te dá um texto, te dá uma situação em que aquele cálculo está ali dentro, você precisa conseguir entender qual que é o problema. Você consegue, e a gente chama isso de traduzir matematicamente. É quase que uma interpretação de texto, só que é uma interpretação de problema matemático dentro de um texto. E que nós chamamos aqui, na prova técnica, nós demos esse nome de tradução do problema. E isso você vai com bastante prática, de exercícios nesse formato, as pessoas normalmente desenvolvem isso bem. Né? Especialmente a matemática, né? Acho que tem muita gente que tem receio de matemática, porque teve muita dificuldade ao longo da vida, mas assim, a gente aqui já viu muitas pessoas que tinham dificuldade conseguir passar na ETEC praticando bastante. Então, tradução do problema é um exemplo excelente para isso. Com bastante prática, dá para desenvolver. Tá bom? Então, aqui vocês veem
Tive que recortar em 2 imagens, porque na prova estava em 2 colunas diferentes. E é um texto em que ele cita que muitos anos em que se promete a despoluição do rio Tietê, mas ela não acontece. Ele conta desde quando o rio vem sendo degradado, que é 1940. Cita um estudo recém-divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica e coloca alguns números aqui. Ele fala: o trecho morto do rio Tietê chegou a 163 quilômetros em 2019. Fala que é um aumento de 33% em relação aos 122 do ano anterior. Então aqui já tem uma tradução, percebeu? 122 do ano anterior quer dizer que em 2018 era 122. Se você calcular provavelmente isso aqui, colocar esses 33%, você vai chegar nesse número que ele está colocando aqui. E muito maior do que o registrado em 2014, que eram 71 quilômetros. Então ele mostra que está crescendo. A pergunta da questão, ela é uma pergunta que dá a impressão que é uma de interpretação de texto. E de uma certa forma é. Só que é uma interpretação em que para você responder, você precisa perceber, traduzir, né, interpretar que existe um problema matemático dentro dessa pergunta, desse texto. E aí onde que está aqui? Olha aqui a alternativa correta. O trecho morto do rio Tietê aumentou 41 quilômetros entre os anos 2018 e 2019. E ela é a correta porque, se você perceber, ele está falando que 122 é do ano anterior a 2019, que é 2018, que é o que fala aqui na questão. A diferença entre 163 e 122, quem fizer o cálculo, vai dar o 41 e, portanto, quem soube ao ler essa questão interpretar essa situação, ver essa alternativa e perceber que o problema estava aqui respondido no texto, teria acertado, tá bom? Então, e isso, a nossa estatística muito clara, eu que pessoalmente leio as provas, estudo, vejo isso cai bastante. É um tipo de habilidade que precisa para matemática. Então, quem é bom do cálculo, obviamente, isso é muito importante, necessário para você ir bem em matemática, mas na ETEC precisa de um pouco mais. Precisa saber traduzir o problema, porque muitas vezes, como vocês veem aqui nesse exercício, só o cálculo não adianta. Você precisa perceber como as informações estão colocadas dentro do texto. Tá bom? Vamos agora para o tema 2. Segundo tema mais cobrado. Que aqui nos nossos dados indica que é interpretação de gráficos e tabelas. Que é um tema que muitas vezes ele é cobrado junto com outras habilidades, com outros conhecimentos, mas é uma habilidade também fundamental para a ETEC, porque cai com bastante frequência nas provas, tá? Então a gente trouxe até aqui um caso da última prova, né, primeiro semestre de 2024, portanto a prova que aconteceu em dezembro do ano passado, e que tinha esse gráfico e que exigia você tinha que interpretá-lo para você conseguir responder 2 questões, questão 28 e a questão 29. Então vejam aqui, ó, tem um gráfico de dados relativos ao meio ambiente, que é a quantidade de quilômetros quadrados desmatados na Amazônia por ano. Isso dá para perceber para quem já tem uma habilidade de interpretar gráficos. E aí ele pede aqui, ó, possível concluir que em 3/5 dos anos o desmatamento registrado ano a ano foi. E aí você tem que ler as alternativas e tentar e testar elas no gráfico. E a correta é a E, que ele fala que em 3/5 foi menor do que 3.000 quilômetros. E aí dá para perceber isso, porque se você aqui olhar 3.000 quilômetros, você é mais ou menos aqui, se você calcular vai chegar aí nos 3/5 dos anos, tá bom? Então precisa ter essa habilidade de interpretar gráfico. E aí ele fala aqui, ó, amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor. Analise o conjunto de dados e assinale a amplitude dos dados do gráfico, que ele mesmo explica aqui,
que é a diferença entre o maior valor, que é aqui esse 9.000, e o menor, interpretando o gráfico, dá para encontrar que é esse 1.008. A hora que você subtrai esses um pelo outro, você chega no 8.061, tá bom? Então dá para ver aqui que essa é a correta e dá para perceber a importância. Nessa prova, ó, 2 questões que exigiam interpretação de gráfico numa mesma prova, e pode até ter mais questões do que isso, tá bom? Aqui vale uma observação importante. A gente fez um vídeo recente que a gente colocou aí sobre como começar a se preparar para a prova da ETEC, e lá a gente deu um bônus que foi um link para o Instagram de um jornalzinho que divulga sempre no Instagram gráficos e tabelas. E no texto do Instagram ele põe alguma análise relativa àquilo. Eu acho um jeito muito legal de você estar sempre estudando esse tema, que pela nossa estatística aqui é o segundo que mais cai na ETEC. Então, super indicado aí para vocês se prepararem. Não, é claro que para você atingir, dominar esse tema, você precisa fazer exercícios e outras coisas. Mas já é uma dica que ajuda, tá bom? Vamos aqui agora para o tema 1. Deixa eu só preparar aqui uma coisa. Que é o tema interpretação de texto. Esse aqui eu acredito que para muitos não é uma novidade, né? É um conhecimento, de conhecimento de muitas pessoas que interpretação de texto é mais importante. A gente fala isso também nesse vídeo de como começar a se preparar. Mas aqui eu quero trazer um exemplo também para ficar claro como isso é cobrado. Então aqui tem um texto, né? Até o texto se refere a mais questões, mas eu trouxe essa questão, que é uma questão muito cobrada. É um formato muito cobrado. Quando ele fala de acordo com o texto, é correto afirmar que. Então você vai ter que pegar alternativa por alternativa e, baseado no que você entendeu, interpretou deste texto, saber dizer se o que está dito aqui em cada alternativa está correto ou não. E somente o que estiver correto, naturalmente, é a alternativa correta. Aqui a alternativa D, ó, países que emitem gases do efeito estufa em excesso podem adquirir créditos de carbono como forma de compensação. Eu pessoalmente lembro bem dessa questão, ela também é de 2024, da última prova que teve, a alternativa, a questão 9, e aí lendo o texto, sabendo interpretar, você consegue saber isso aqui. Normalmente a interpretação não é tão difícil, mas é algo que precisa praticar, porque tem muita questão. É o tema que mais tem questões na prova. E isso no nosso vídeo de como começar a se preparar, a gente também falou que estudar, treinar a interpretação de texto é a melhor forma de você começar a se preparar para a ETEC. A gente não acredita que tem outro caminho. A interpretação de texto pode ser 1/3 da prova, para vocês terem uma ideia. Isso varia de ano para ano, então não dá para ter certeza, mas sempre é uma proporção muito grande. E aqui exercícios são importantes, mas quem tem o hábito de leitura faz muita diferença. Então, até a gente deu uma dica nesse vídeo de como começar a se preparar, indicou um canal de notícia que manda no seu e-mail todo dia um resumo de notícia, é um link interessante. A gente vai deixar aqui na descrição o link do vídeo anterior, vocês podem procurar lá, tem essa dica, mas outras coisas que você goste de ler, especialmente texto dissertativo. O que é ter? Na verdade, qualquer leitura ajuda, mas a leitura do texto dissertativo é a que mais ajuda. O melhor exemplo de texto dissertativo é notícia de jornal. Então, se você lê um jornal, uma revista, é um texto em que se elabora uma ideia, se articula sobre uma ideia, é o tipo de texto que mais cai, tá bom? Porque é um texto muito do dia a dia, então acredito que por isso a ETEC cobra essa habilidade dos alunos no vestibulinho, que é alunos que saibam interpretar textos para conseguir acompanhar a formação que a ETEC vai dar depois, tá bom? Então, gente, vou voltar aqui para mim, para finalizar.
reforçando, gente, a importância disso que a gente trouxe para vocês hoje. Porque, como eu falei no começo do vídeo, nós acreditamos pela nossa projeção aqui dos nossos dados que mais de 20 questões da prova vão abordar esses conhecimentos e habilidades desses 5 temas que a gente apresentou aqui. Então, se você se preparar, dominar isso, você já deu um passo enorme para você ir bem na ETEC. Então essa informação é muito valiosa para o planejamento de estudo de vocês. Analisem isso, tentem ter isso no planejamento de estudo de vocês para vocês praticarem bastante essas 5 habilidades. As outras também são muito importantes, claro, para que você possa tirar a maior nota possível, mas essas 5 é que tem o peso maior. Vão cobrir a maior parte da prova. Tá bom? Então, gente, continua acompanhando a gente aqui. A gente vai fazer mais vídeos com resoluções, com como você se preparar, como o formato da prova para vocês entenderem melhor. Isso também ajuda na preparação de vocês. Então, muita coisa que vai ajudar vocês aí nesse caminho para aprovação na ETEC. Tá bom? Então, pode curtir, pode se inscrever, que vocês vão poder acompanhar aí junto com a gente. Tá bom? Então, força aí, boa sorte na preparação de vocês e até um próximo vídeo. Um abraço.